Tem um negócio que acontece no Brasil que pouca gente realmente presta atenção devida. Os bancos quebram, sempre quebraram e continuam quebrando. A cada década, um novo nome aparece no noticiário. Às vezes gigantes, às vezes bancos médios e às vezes instituições consideradas sólidas. E quando o escândalo explode, a surpresa é geral. Como é que isso pôde acontecer, meu Deus? O Brasil vive ciclos de falências bancárias desde o século XIX. Isso tem uma explicação bem simples e incômoda. O sistema financeiro muda, a tecnologia muda, o nome do banco muda, mas o padrão é o mesmo, sempre o mesmo. Só citando os mais fartamente documentados, temos o Banco Nacional, o Banco Econômico, Bamerindos, Banco Santos, Cruzeiro do Sul, Pan-Americano e, mais recentemente, o caso do Banco Master. Cada um deles foi tratado como um evento isolado pela maioria das pessoas. Mas quando colocamos os casos lado a lado, fica a pergunta inevitável. Por que isso acontece tanto aqui no Brasil? O pior é que, quando observamos toda a história do país, esses episódios não parecem exceções. Eles parecem até parte da regra. Antes de existir o Banco Central e todas as regulações modernas, o Brasil já vivia ciclos de instabilidade bancária. O nosso primeiro banco, o Banco do Brasil, criado em 1808 por ninguém menos que Dom João VI e reestruturado em 1829, quebrou no século XIX. Em 1864, ocorreu a primeira grande crise bancária nacional, com falências em cadeia. O sistema funcionava sem reservas obrigatórias, sem supervisão e sem regras de transparência. Era um cenário financeiro mais selvagem, onde crises surgiam com frequência. Mas a primeira grande bolha especulativa brasileira aconteceu durante a Primeira República. O governo republicano incentivou a criação desenfreada de bancos e empresas. Houve emissão monetária excessiva, crédito fácil e euforia artificial. Bancos surgiam e desapareciam em meses. Quando a bolha estourou, dezenas de instituições ruíram simultaneamente. Foi o primeiro registro oficial de um padrão que se repetiria ao longo do século XX. Expansão rápida, euforia sem supervisão e colapso repentino. A década de 1990 marcou o período mais dramático de quebras bancárias desde o encilhamento. Um dos maiores escândalos bancários do país ocorreu com o Banco Nacional. O banco era um gigante brasileiro e parecia bastante sólido. Entre outros, patrocinava Ayrton Senna e foi o primeiro patrocinador do Jornal Nacional. Em 1995, foi descoberta uma fraude contábil gigante, com manipulação sistemática de balanços. Aproximadamente 600 mil contas fantasmas foram usadas para ocultar prejuízos. O rombo final ultrapassou 8 bilhões em valores atualizados. Em novembro de 1995, o Banco Central decretou a intervenção e o banco deixou de existir. O caso virou referência de como a transparência bancária ainda era frágil e de como estratégias internas podiam esconder prejuízos por anos. No mesmo ano, um outro colapso emblemático, a quebra do centenário Banco Econômico. Fundado em 1834, era o banco privado mais antigo do Brasil. Olha aqui um dos seus famosos comerciais. Econômico, 4 gerações à frente. Mas acontece que em 1995 ele apresentava insolvência estrutural com capital deteriorado. O rombo estimado superou 15 bilhões em números atualizados e o Banco Central decretou a sua intervenção, assumindo a administração. O Econômico é o 8º banco privado brasileiro. Tem 161 anos, 289 agências, 9.500 funcionários, 800 mil clientes. Parte dos ativos foi posteriormente absorvida pelo Banco Excel. Assim como o Nacional, o Econômico era um exemplo de bancos que assumiram riscos maiores do que eram capazes de sustentar. 2 anos depois, veio o colapso mais sentido pelo público, o do Banco Bamerindos. O Bamerindos era um dos maiores bancos privados do Brasil e não havia uma alma no país que não soubesse cantar o seu jingle. Bamerindos! O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. O banco sofreu uma crise de liquidez súbita, incapaz de honrar saques e obrigações. E o resultado?
3,9 milhões de clientes foram diretamente afetados. A maior parte das operações foi vendida ao HSBC num processo homologado pelo Banco Central. Foi o símbolo do impacto social que uma falência bancária pode ter e acelerou alguma das reformas regulatórias da época. Outro exemplo dessa época, que não se tratava exatamente de um banco, mas de uma instituição financeira, foi a quebra do Papatudo. O Noge, do canal Anos 90, fez um vídeo bem detalhado sobre isso, depois você dá uma olhada lá. Apesar de não ser um banco estrito sensu, o Papatudo era vendido como um título de capitalização e a sua trajetória lembra bastante o que acontecia em maior escala com os bancos. Um dos seus sócios era Arthur Falk, controlador da Interunion Capitalização, e há registros da época que também apontam Roberto Marinho, que usou todo o seu poder midiático, que estava no auge nessa época, para vender os títulos. O Papatudo era vendido como um misto de poupança mais sorteio num formato bem parecido com a Telecena. Ele explodiu entre 1994 e 95, distribuído em lotéricas e até nos correios, com campanhas televisivas pesadíssimas e celebridades, como garotos propaganda de peso, como Xuxa, Chico Anísio, César Filho e boa parte do ecossistema da Rede Globo. O apelo era simples e irresistível para quem vivia apertado. Você comprava a cartela, concorria a prêmios em sorteios na TV e depois de 12 meses podia resgatar cerca de metade do valor pago corrigido. Só que o negócio nada mais era do que um esquema de pirâmides que ruiu em pouco tempo. A crise estoura de vez em 1996, quando a SUSEP intervém na Interunion por falta de liquidez. Milhões de brasileiros, sobretudo das classes C, D e E, que eram o público-alvo do marketing, ficaram com títulos na mão e sem resgate. Estimativas em processo citam milhões de cartelas não pagas num rombo bilionário a valores de hoje. No pós-escândalo, Falk foi denunciado e condenado, mas a Globo conseguiu milagrosamente sair ilesa. A quebra da Interunion acabou virando um dos símbolos daquele faroeste financeiro de meados dos anos 90 e por isso ela está listada aqui entre as quebras dos bancos daquele período, mesmo sendo uma fintech. Banco Santos, o caso emblemático dos anos 2000. A década de 2000 marcou uma mudança importante no tipo de irregularidades bancárias no Brasil. Se nos anos 90 o problema era principalmente solvência combinada com governança frágil, nos anos 2000 surgiram esquemas mais complexos de engenharia financeira, fundos estruturados e operações paralelas. O caso mais emblemático foi o Banco Santos, cuja intervenção pelo Banco Central ocorreu em 2004. O banco acumulou rombo bilionário, identificado inicialmente em mais de 2,5 bilhões. Existiam operações irregulares, como títulos privados sem lastro, fundos com rentabilidade artificial, sobreavaliação de ativos e empréstimos internos para cobrir buracos contábeis. A fiscalização apontou diversos desvios na contabilidade e incompatibilidades entre o balanço oficial e a situação real. Após a intervenção, foi constatado que o controlador, Edemar Cid Ferreira, exercia poder centralizado absoluto, autorizando operações arriscadas, sem lastro e sem governança adequada. O caso virou um símbolo porque envolveu gestão personalista, alto risco acumulado ao longo dos anos e uso de instrumentos financeiros sofisticados para ocultar inconsistências. Tudo isso é 100% factual, amplamente noticiado, judicializado e documentado. O Banco Santos é um ponto crucial porque fica muito evidente a figura do controlador com poder total, decisões concentradas e operações arriscadas que crescem até romper o banco, consolidando um padrão histórico no Brasil. Mas o Santos não foi o único caso, porque a década inteira foi marcada por problemas estruturais no sistema bancário. O BMD, por exemplo, um banco médio liquidado após uma exposição elevada ao risco cambial e problemas de solvência, acabou intervencionado depois de perdas relevantes e irregularidades em operações de câmbio. O Banco Morada e o Banco Marca, casos distintos que aparecem em diferentes relatórios, também enfrentaram problemas graves. No Marca, a quebra veio depois de perdas expressivas com derivativos durante a crise cambial de 1999. Já o Banco BVA,
assim como o BMD, reproduziu o mesmo padrão de riscos elevados, inconsistências patrimoniais, crescimento acelerado sem lastro e um conjunto de práticas que não se sustentavam com o tempo. Bancos como o Banap, o Banespa, o BVA e o BRK também enfrentaram problemas semelhantes, cada um com seu grau de insolvências, buracos contábeis e incapacidade de cumprir exigências regulatórias. Mesmo os casos mais recentes, como o Neon em 2018, mostram que o problema não é novo. Ali não houve indício público de fraude, mas um encerramento provocado por patrimônio insuficiente, graves violações regulatórias e falhas de controle que impediram o banco de atender às normas mínimas para continuar operando. O padrão se repetia banco após banco. Depois dos anos 2000, entramos numa fase em que o sistema financeiro brasileiro já era mais regulado. O Banco Central tinha mais instrumentos e o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, estava consolidado. Mesmo assim, bancos continuam quebrando, agora também com produtos digitais, carteiras pulverizadas e operações de crédito de alta escala. O caso que marcou a primeira década do século XXI foi o Banco Pan-Americano. O Banco do Silvio Santos, como era chamado, apresentava rombos contábeis bilionários ligados a créditos já vendidos que continuaram sendo contabilizados como ativos. O buraco total ultrapassou 4 bilhões de reais após auditorias. O Fundo Garantidor de Crédito interveio, fazendo um resgate estruturado. Logo depois, a Caixa Econômica Federal assumiu o controle da instituição e o Pan-Americano tornou-se um exemplo clássico de inconsistências contábeis prolongadas, governança insuficiente e dificuldade do mercado em detectar problemas cedo. Outro caso gigantesco na segunda década dos anos 2000 foi o do Cruzeiro do Sul, em 2012. Ficou comprovado pelas investigações que existiam mais de 300 mil empréstimos fictícios, criados artificialmente para inflar o balanço. As fraudes envolviam múltiplas camadas, inclusive empresas intermediárias. O rombo ultrapassou 3 bilhões. O Banco Central decretou intervenção e liquidação. Esse caso mostrou um novo tipo de irregularidade, a criação de carteiras fantasmas em escala industrial. Outros bancos, como o BVA, BRK, Portocred, cada um com as suas especificidades, apresentaram ao longo dos anos solvência insuficiente, perdas acumuladas, controles fracos ou crescimento rápido demais sem lastro. São casos menores em tamanho, mas importantes para mostrar o padrão do período. A partir de 2010, com produtos digitais, carteiras de créditos pulverizadas, operações financeiras mais descentralizadas e uma industrialização dos mecanismos de fraude, o Brasil entrou na era das fraudes de escala e dos rombos silenciosos. E finalmente, agora chegamos ao caso que reacendeu o debate histórico sobre as falências bancárias no Brasil, o Banco Master. De acordo com o relatório de falências bancárias, o Banco Master entrou em processo de liquidação extrajudicial após constatação de inconsistências contábeis significativas. Foram identificadas operações sem lastro suficiente para cobrir obrigações assumidas. O rombo, segundo estimativas técnicas disponibilizadas ao público, pode chegar a dezenas de bilhões de reais. A instituição passou a apresentar a incapacidade operacional para honrar os compromissos. Esses pontos seguem a mesma natureza que marcou diversos episódios anteriores na nossa história bancária: problemas contábeis, perda de solvência e necessidade de intervenção regulatória. Diversos fundos de investimento e credores institucionais ficaram expostos ao rombo. Produtos estruturados ligados ao Master, especialmente debêntures, FIDCs e CRIs, sofreram forte desvalorização. O caso acendeu um alerta no sistema sobre operações sofisticadas com lastro duvidoso. Houve impacto relevante no segmento de crédito privado. Como vimos, nada disso é novo na história brasileira. Quando um banco cai, o impacto sempre reverbera para além dos depositantes. Afeta investidores, fundos, empresas e às vezes até cadeias inteiras de fornecedores. Sem falar, nesse caso, das questões políticas e judiciárias. Daniel Vorcaro, como tantos outros banqueiros antes dele, levou uma vida de luxo enquanto o patrimônio do seu banco disparava. Comprou em Brasília uma mansão de mais de 30 milhões de reais, ao mesmo tempo em que se aproximava de políticos e, segundo a imprensa, descobriu uma nova visão positiva sobre a política. E é aí que mora o problema. Ficar milionário honestamente não é um problema em si. Já essa
promiscuidade entre Brasília e Faria Lima, no mínimo, levanta suspeitas de que a expansão do banco pode ter sido menos pelo seu talento como investidor e mais pelos seus contatinhos e influências nos meios políticos. O resultado disso tudo foi a prisão e a soltura do banqueiro e indícios de um esquema criminoso gigantesco que pode atingir até caciques do Centrão e que a gente não sabe direito porque está tudo meio em sigilo, algumas coisas vazaram para a imprensa, teve viagem de jatinho, enfim. A gente vai ter que acompanhar com o tempo. Tá bom, mas o que todos esses casos têm em comum? No final das contas, quando você revisita todos esses episódios, do Banco do Brasil de 1864 ao Master de 2025, a gente percebe que existe um padrão curioso. As falências bancárias no Brasil não são acidentes isolados, são parte de uma espécie de ciclo econômico. O nome muda, o produto muda, a tecnologia muda, mas o padrão volta. Concentração de poder na mão de poucos, aposta constante em operações cada vez mais arriscadas, contabilidade tensionada até o limite e supervisão sendo testada em velocidade crescente. No final, um rombo que sempre surpreende quem não conhece a história. Os controladores dos bancos quase sempre aparecem nas fotos vivendo bem, com um patrimônio protegido, obra de arte na parede, advogado renomado no telefone. Os bancos quebram, os rombos explodem, o sistema corre para apagar o incêndio e eles continuam circulando entre jantares, fóruns e eventos do mercado. Já você, que não tem offshore, não tem paraíso fiscal, não tem consultoria milionária, paga a conta no carnê, na inflação, na desvalorização, no juro alto. Nesse grande teatro das finanças brasileiras, parece até que existe uma lei não escrita. Quando dá errado, o prejuízo é social. Quando dá certo, o lucro é privado. E o ciclo vai se repetindo, né? Eu queria terminar esse vídeo de um modo diferente, mas no final você já sabe, né? Quem paga a conta é você. Nós, né? E se você quiser saber mais sobre os bastidores da política, assista ao nosso programa semanal Puxando o Fio e siga a nossa programação aqui no Estúdio Quinto Elemento.